falar aqui sobre isto, amigos. Que é, as pessoas, não digo toda a gente, obviamente, claro que não é toda a gente, mas das novas gerações, a malta das novas gerações, grande parte, tem uma cena de necessidade de atenção, tipo, completamente surreal. Tipo, é absurdo a necessidade de atenção que estas pessoas que têm, que dependem de, é demais. Porque lá está, cresceram num ambiente de redes sociais em que, para ter validação externa, precisam de ser grandes nas redes sociais, precisam de ter números nas redes sociais. Pá, o pessoal está doido, mano, doido. Quando eu digo nova geração, é malta até aos 20, 25, vá. 25, vá, até aos 25. Pessoal até aos 25, hoje em dia, que já cresceram tipo, em plenas redes sociais, tipo que tinham... Não, malta de 2000 para cima, digo. Nerf, obrigado pelos 28, thank you. Malta de 2000 para cima, que já cresceu em plenas redes sociais, porque reparem, em 2011 já havia Facebook, né? Quando estas pessoas tinham 11 anos, já havia a bué, na verdade, já estava no auge, o Facebook. Quando estas pessoas tinham 11 anos, o Facebook já estava a bombar. O Facebook só bombou, para mim, quando eu tinha 18. Estão a ver a diferença, né? Portanto, estão a perceber a cena. Este pessoal que já cresceu com redes sociais, tipo, desde miúdos, desde que apanharam as redes sociais no auge, na sua adolescência, mano, fazem tudo por atenção. Não digo que seja toda a gente, já disse isto várias vezes, tipo, não acho que seja toda a gente, ok? Há bué malta de 2000 para cima que não é assim, ok? Claro que existem. Mas há bué da malta, bro, que cresceu nesta geração. Epá, eu vou-vos dizer uma cena. Eu lembro-me de ser chavalo, de estar a viver isso, ok? Eu lembro-me de ser o Xizão, ok? Dos Catota 23, e de pensar para mim, foda-se, isto vai ser uma merda. Eu tive uma fase muito má, já vos falei disso várias vezes, já tive uma fase muito má em 2011, 2012. Foi muito má essa minha fase. Pá, péssima mesmo, tipo, mesmo zero noção, tipo, o Xizão do socialão, tipo, de ir para o Colombo, está lá com um pessoal à toa que eu não conhecia de lado nenhum, a beber catembo, e pá, não sei, só fazer merda, estão a ver, tipo, no geral. E a realidade é esta, eu nessa fase, tipo, era a minha fase de sem noção, de puto, né? De puto também é precisar da minha cena de afirmação, tipo, de como é... Mas eu também sei de onde é que isso veio. Sei que isso veio de um sítio bem específico, tipo, de eu ter mudado de escola quando era puto, mudado do quarto para o quinto ano, mudei de escola, perdi os meus amigos todos dessa altura, tipo, nunca mais os vi, o pessoal o meu grupo de amigos de Queluz, eu tinha um grupo de amigos bué da grande em Queluz, deixei de os ver, nunca mais os vi, e fui para Agostinho da Silva aqui em Casal de Câmara, tipo, e conheci pessoas novas, tipo, do nada, entrei numa turma que o pessoal já se conhecia todo, e era um contexto totalmente diferente. Epá, e o bullying que nós fazíamos uns aos outros nesse grupo de Casal de Câmara, que, pá, que é aquele bullying de rapazes, que algumas pessoas dizem que é bullying saudável, e na verdade é, tipo, não é uma cena que seja muito má, porque, pá, nós gozávamos uns com os outros, tipo, era mútuo, não havia cena, mas a realidade é que eu era o puto novo nesse grupo, então ele veio mais target do que os outros, pá, sem sombra de dúvida, e isso mexeu comigo, eu, tipo, cresci desde os meus 10 até aos meus 17, 18, ali na Berlinda, sempre na Berlinda, estão a ver? Epá, então eu estou habituado a que o pessoal goze comigo, por causa deste meu grupo de amigos, não é? Nós somos muito gozões no geral. E pá, e estamos habituados a isto, como qualquer grupo de rapazes, isto é bem normal em grupos de rapazes, bem normal mesmo, o pessoal andar sempre a gozar uns com os outros e, caraças, e a rebaixarem-se mesmo uns aos outros, é normal, isto é o que é considerado normal num grupo de rapazes. O que é que acontece? Pá, eu cheguei aos meus 17 e estava ali com a cena de tipo, agora espera lá que agora quem manda sou eu, estão a ver? E então foi a minha cena de rapper, foi essa, meu. Foi tipo, anos de reprimir sentimento de tipo, caralho, estão a gozar comigo, não posso reagir. De repente soltei-o todo nos meus 17, 18. Tipo de, não, agora quem manda nisto sou eu. Estão a ver? Tipo, grande ego trip mesmo máxima. Tipo, 2 anos em ego trip. Completa. Epá, e depois chegou ao final dessa ego trip ridícula que eu tive, que só fiz merda, tipo, fiz webcarias sem noção. Cheguei ao final dessa ego trip, olhei para trás e disse, isto foi mesmo estúpido. Tipo, isto é estupidez, tipo, tudo aquilo, as pessoas à minha volta, o meio onde eu estava, tudo aquilo que eu fazia era estúpido. Tipo, eu olhava para trás, como pessoa inteligente que considero que sou, olhava para trás e dizia, isto foi ridículo, o que é que eu estive a fazer? E então isso fez-me olhar
para aquilo que eu fiz com desdém. E o que faz é que veio a seguir desta minha fase, malta? O que é que bateu a seguir a 2012, cá em Portugal? Ainda mais o socialão do Facebook e do Twitter. Ou seja, começaram a aparecer aqueles putos que usavam caps da WAD e o caraças e tipo aqueles socialões do i5, tipo tinham relações para toda a gente ver. E tipo, mesmo fase máxima. Olha, quem se lembra bem desta merda era o Kit Kat. O Kit Kat, se alguma vez vier aqui, eu peço-lhe para ele vos falar sobre isso, porque o Kit Kat estava aí no meio. O Kit Kat é que organizava os meetings do Twitter e o caraças, portanto ele sabe do que é que eu estou a falar. Essa geração. Epá, man, e esse pessoal, ou seja, esse pessoal ainda não lhes bateu se calhar o verdadeiro síndrome das redes sociais, porque já tinham 17, 18, 19 nessa altura, só que contribuiu para putos de 12, 11, 10 anos daquela altura olharem para eles e admirarem-nos. Sabem? Tipo do género. Eia, mano, quero bué ser como estes gajos. Quero bué ser como o Moisés. Lembro-me que o Moisés era um dos que estava no centro disso. Como o Moisés, como o Diogo Sena, como, sei lá, tipo... Mano, havia bués, meu, naquela altura. Sei lá, agora não me estou a lembrar de mais malta, mas havia bués. Pronto, mas o pessoal, eu não digo que sejam esses gajos que têm culpa, porque esses gajos fizeram o mesmo que eu. Percebem? Essa malta fez o mesmo que eu, só que depois de mim. Portanto, zero culpa nisto. O que é que acontece? O problema é que depois os putos começaram a olhar para eles, os putos de 2000, começaram a olhar para eles e a pensar, quero ser como estes gajos. E depois, o que é que aconteceu? Cresceram, né? E apanharam com a verdadeira fase das redes sociais. Porque enquanto nós éramos socialões nessa altura, o Facebook era minúsculo, tipo, ouçam. Era meia dúzia de pessoas que sabia quem nós éramos. Tipo, era uma cena de nicho. Tipo, era minúsculo. Depois surgiu o Instagram em 2013. Chegou a essas cenas todas. E esses putos cresceram no meio de redes sociais. Tipo, a adolescência dos putos que olhou para esses gajos aos 10 anos e 11 com tipo um olhar estrelado. Tipo, oh meu Deus, quem são estes? Quer ser como eles? De repente viu-se munido de 10 mil redes sociais com bué de hits por todo o país. E eu sinto sinceramente, a partir daí, não. É assim, eu pelo menos comecei a ter Instagram em 2013. Não sei se ele apareceu antes. É possível que tenha aparecido antes. Em Portugal começou a bater em 2013. Eu lembro-me que estava na faculdade. Finais de 2012, inícios de 2013. Para aí. Pelo menos foi quando o pessoal começou a usar Insta. Que eu me lembro. Uma coisa que bateu antes foi o Snapchat, acho eu. Lembro-me eu. O que é que acontece? Pá, turbilhão de cenas, bué da malta a entrar nas redes sociais. O que é que acontece depois? Acontece que os putos crescem neste ambiente. Então, basicamente, acabam por ter uma necessidade de afirmação que se calhar nós também tínhamos, mas numa escala menor. Então agora passa a ser normal vocês tipo viverem para likes nas redes sociais, meu. Hoje, não sei se vocês já percebem disto, é grave. Quando vocês começam a ganhar consciência disto, é grave. A cena de, olha, a cena do Felca, por exemplo, tipo a adultização, é uma cena que parte disto, mas parte disto não só para putos, como também para adultos. O pessoal hoje vive marinado em redes sociais e está tudo numa quest eterna para ter validação online, tipo, inexplicável. Por isso é que eu acho que, pá, embora a internet tenha evoluído muito positivamente num sentido, também, pá, se lixou completamente e lixou a cabeça das pessoas. Ou seja, man, isto depois volta ou remete para esta Liliana do Secret Story. Isto é tudo para a atenção, malta. Só pode ser para a atenção. Não pode ser para mais nada. As pessoas submetem-se a este tipo de merdas cada vez mais e cada vez mais ao ridículo para ter atenção. Eu não sei se é turbo, eu não sei se é uma minoria assim tão grande. Antigamente talvez fosse uma minoria. Hoje em dia eu acho que a minoria é quem não o faz. Tipo, eu acho que a minoria é quem não o faz, meu. Tipo, eu olho para a volta dos putos que se cruzam comigo, a malta que eu conheço, filhos de amigos. Pá, eu acho que essa malta, e agora é mais grave, que é putos de 6, 7 anos já a quererem ter hits nas redes sociais. Para eles, os putos não querem ser, hoje em dia não querem ser astronautas ou dentistas, ou veterinários, ou médicos. Os putos hoje em dia querem ser youtubers, streamers, instagramers. Bro, é isto. Ou seja, man, ouçam, uma loucura do caraças, bro.
É uma loucura do caso. Portanto, quando eu vejo esta Liliana do Secret Story a fazer estas figuras na televisão, não me custa acreditar, porque nós andamos a ver gajos a fazerem estas figuras na internet a toda a hora. Constantemente. E cada vez mais criadores de conteúdo. Cada vez mais. A quebrar completamente a figura, os limites do aceitável e do ridículo. Tipo, as pessoas cada vez... Não sei se vocês notam isto, eu pelo menos noto. Não sei se sou um bocado velho do Restelo, eu assumo que sim. Mas eu acho é que cada vez mais existe esta quebra daquilo que é o aceitável para se ter atenção mediática na internet. Cada vez mais. Só vais encontrar pessoas que estão focadas nisto, mas fora eu acredito que não são a maioria. É pá, Shadow, não sei, mano. Podemos ficar aqui a discutir o sexo dos anjos para sempre. Eu acho que esse também não é o foco desta conversa. Isto não é o importante. São a maioria, são a minoria, não interessa. Eu acho que o que interessa é que existem muitas pessoas que fazem isto. Pá, e é de olhar e pensar um bocadinho. Mano, é mau, mano. É muito mau. Eu não sei se iria tão longe como dizer que há um shift nos valores da sociedade, porque as pessoas continuam a criticar isso. Acho que existe mais pessoas a vangloriar isso do que propriamente a criticar. É exatamente por isso que estamos a falar sobre isto, Derekson. É exatamente por causa disso. É pá, ouçam, malta. Eu não sei se haverá muita esperança, porque essas pessoas que também não querem ter expressão online, também não aparecem no online. Percebem? Portanto, também não vão ser um exemplo, porque não aparecem. Percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, o estúpido aparece cada vez mais, o que é fixe não aparece, e portanto vai-se assumir coletivamente que aquilo que é estúpido é o correto. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Complexo, amigos. Complexo. Muito complexo. Não sei, man, não sei. Olhem, é uma questão de esperar para ver, como eu costumo dizer. É só não dar palco. De fialho, impossível. É impossível não dares palco a isso, mano. Impossível. Está em todo lado, é impossível não dares palco. Tinham mais voz, hoje são só os estúpidos. Pronto, é isso. Tipo, imaginem. É que depois, lá está, isto gera entretenimento. Eu não vou estar aqui a ser hipócrita e dizer que isto não me entretém. Claro que me entretém. Ver toda esta novela à volta desta miúda no Secret Story. Claro que me entretém. Eu acho que o ponto não é as pessoas verem e falarem disso. O ponto é porque é que esse comportamento aconteceu in the first place. Percebes? E lá está, eu não digo que se tenha que acabar com isto. Acho que já é um caminho sem volta. Sinceramente. E também não, acho que nenhum de nós tem responsabilidade em acabar com seja o que for. As pessoas, felizmente ou infelizmente, têm a liberdade para fazerem aquilo que bem lhes apetece. Mas pronto, mas é muito por aí. É muito por aí. As pessoas têm muito essa cena. Pronto, é isso, pá. Não sei, amigos. É o que é. Claro. Como é lógico, não veem o que é que acontece lá fora. Tipo, todos os reality shows que saem. Quantos reality shows... Ouçam, contem o número de reality shows da Netflix. É só isto que eu vos peço. Vão contar com o número de reality shows da Netflix. Tipo, e vejam a quantidade. Acabar com o quê? Com as cooperativas, Paulo. Raimundo, é sobre isso que estamos a falar. Muito bom, pá. Enfim, olha. É uma discussão para ficarmos aqui horas. Não vale a pena.